queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem. Pois é, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal pessoal, o canal Pastor J. Silva. Pois é, como vocês já notaram, nós estamos vindo aqui todas as semanas, mas até porque também cansa, né, ficar fazendo gravações todas as semanas, mas a gente tem procurado elencar o nosso canal com algumas postagens, independente de serem apenas sobre gravações, sobre a lição, mas também sobre palestras, ministrações, até para dar uma diferenciada também aqui no nosso canal pessoal. Então, desde já agradeço a companhia de vocês, agradeço pelo fato de vocês estarem entrando e assistindo o material e se edificando também. Mas desde já, se você puder, eu te agradeço, deixa um like, se inscreva, vai ser um prazer ter a tua companhia sempre aqui. Pois é, como vocês bem sabem, nós estamos com um trimestre novo e nós estamos aí entrando já na terceira lição. E a terceira lição vem falando sobre a natureza da igreja, tá? Esse é o título dessa terceira lição, a natureza da igreja, ok? Então, obviamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é de fato a igreja em sua essência, né? E o textual usado aqui para abordar essa apresentação porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, faz referência a esse versículo que eu acabei de ler. Do lado nós temos aí então aquela verdade prática, que é o autor colocando em evidência, praticamente já de forma sucinta, o que é o versículo, e acaba entrando também um pouquinho dentro da realidade do que a gente vai apresentar dentro da lição. Ele diz aqui o seguinte: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Olha só, conhecer a igreja em sua natureza, nos conscientizamos, tá? Ou seja, nos conscientiza também com toda a propriedade a importância de fazermos parte dela. Eu frisei bem isso aqui porque é importante você conhecer a natureza da igreja, a essência da igreja. Nós estamos vivendo hoje, por exemplo, um conceito de igreja totalmente vilipendiado, errado, grotesco, né? Apresentado por algumas pessoas que tentam deturpar a essência da palavra de Deus em prol de benefícios próprios, né? Bom, isso tem sido ruim. Eu costumo falar muito sobre essa questão da chamada exegese, que é aquela interpretação que a pessoa faz para si, e se automaticamente essa pessoa que faz isso cismar que pau é pedra, pau vai ser pedra na cabeça dele, não tem jeito. Ele cauteriza a mente e a coisa fica assustadora. É mais ou menos o que a gente está vendo hoje em muitos segmentos ditos cristãos, né? Várias e várias igrejas com nomes cada um mais doido que o outro. Bom, o que a gente acaba aprendendo aqui é que a igreja de Cristo ela é única, tá? E ela é única. Independente dos nomes que se recebam, tá? Se a pessoa que está ali dentro, ela tem certeza que Jesus Cristo é o seu Senhor, Salvador, e que vai levá-la para o céu, desde o momento que ela não esteja sendo vilipendiada, violada por conceitos e doutrinas erradas, com certeza ela vai ser salva. Mas esse é um grande perigo, né? Muitas pessoas estão pensando que vão alcançar o favor de Deus vivendo uma vida de pecado ou simplesmente aceitando o pecado como a gente vê por aí. Bom, mas não é isso não, tá? Essa lição aqui, ela traz pra gente essa verdade, tá? Porque na verdade a igreja é considerada um corpo, e esse corpo que a igreja representa
tem como cabeça Cristo. Então aqui nós já temos uma apresentação extraordinária sobre isso. Nós temos então aí uma leitura diária onde o autor coloca as 6 descrições. A primeira delas vai falar sobre a igreja centrada na palavra de Deus. Olha só o foco aonde que a igreja está. Ela tem que estar centrada na palavra de Deus. Se ela estiver fora desse conceito, está totalmente errado. Então automaticamente já nem existe igreja, porque a igreja precisa estar centrada na palavra de Deus. Ok? Bom, a segunda, a igreja na esfera do Espírito. A igreja na esfera do Espírito aqui, o Espírito aqui ele coloca com o E maiúsculo, então automaticamente é uma referência ao Espírito Santo com toda a propriedade. E quando é que o Espírito Santo automaticamente ele assume o controle da igreja? Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, o Espírito Santo descendo sobre a igreja e, é claro, enchendo e tomando a igreja e capacitando a igreja, uma vez que Jesus havia dito que o enviaria quando ele fosse. Assim sendo, Cristo foi, o Espírito Santo desceu e agora automaticamente o Espírito Santo ele automaticamente assume o controle da igreja. A igreja está dentro da esfera do controle, do domínio do Espírito Santo. Isso é lindo demais, né? A terceira, a igreja como expressão visível e local. Veja bem, a igreja ela tem 2 naturezas, a gente vai falar sobre isso, que é a natureza invisível e a natureza visível. A natureza visível é onde a igreja é apresentada, onde a igreja automaticamente trabalha para ser vista e notada como um órgão, literalmente, como foi apresentado um corpo. Esse corpo precisa ser visto. Mas automaticamente, quando a gente for falar sobre a questão do aspecto invisível da igreja, isso dentro da lição a gente vai abordar com mais calma, porque aqui o autor está só colocando descrições para a gente. Mas é importante a gente observar a expressão visível da igreja. A igreja se expressa visivelmente para que todos vejam a glória de Cristo. Mas vamos lá, a igreja em seu aspecto invisível e universal. Agora sim, ela em seu aspecto invisível e universal é uma igreja que abrange literalmente todo o globo terrestre. E aqui não existe um nome para ela. Ela é simplesmente a igreja de Cristo. Como ele mesmo declarou, a minha casa será chamada casa de oração. Mais tarde foram alocados aí nomes como congregacionais, como assembleianos, como batistas, enfim. E muitas das vezes algumas dessas igrejas alcunham até o nome do seu fundador. Mas, independente disso, a igreja de Cristo automaticamente, ela é considerada a igreja universal. Eu não estou falando da universal do reino de Deus, não, Estou falando da igreja universal a nível de mundo, esfera mundo. Tá bom? Muito bem. A quinta diz aí a invisibilidade da igreja de Cristo. Vamos lá. Se a igreja é invisível, que invisibilidade é essa que o autor coloca para a gente esmiuçar o assunto? Bom, automaticamente aqui ela é comparada como um corpo, a gente já viu isso, Só que esse corpo automaticamente, fazendo jus a um corpo literal, não aparece. Então vai ser invisível isso. É simbolicamente, representando literalmente isso. A gente vai falar com mais calma sobre isso. Isso aqui é só descrição, não posso me prender ainda. Bom, a igreja em busca de unidade. Esse assunto aqui é fenomenal. Por incrível que pareça, está lá em Efésios. Está em Filipenses 2:2. E isso é muito importante porque vai falar sobre uma pauta da igreja que, é claro, para eu conhecer a essência eu preciso saber disso. Bom, depois disso nós temos aí aquela leitura bíblica em classe, contada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 12 a 27. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, até porque isso aqui é uma prévia, tá bom? Mas logo em seguida, saindo dessa leitura, a gente entra no plano de aula do autor. E o autor aqui, no seu plano de aula, na sua introdução, ele diz que nesta lição nós iremos estudar a eclesiologia. O que é a eclesiologia, pastor? Eclesiologia é o estudo da igreja, ou sobre a igreja literalmente, ok? Então nós vamos estar estudando o papel da igreja. Muito bem. É o estudo sobre a natureza da igreja, como ele define aqui. Eclesiologia, como disse, é o estudo sobre a igreja, com toda a propriedade, sobre a natureza, sobre a essência, sobre a igreja, literalmente, com toda a propriedade. Pegou? Pois bem. Bom, para a gente ter
Ele diz: para tanto temos como particularidade a igreja e sua extensão confessional, isto é, sua base doutrinária e ortodoxa, sua extensão local e espiritual, que diz respeito à sua localização e influência na sociedade enquanto corpo de Cristo. Olha que coisa tremenda isso aqui, né? Ele coloca para a gente aqui, dizendo o seguinte, sobre a dimensão, sobre a essência da igreja. Além de falar da natureza, ele fala da dimensão, fala da essência da igreja. Tá? Ele fala muito expressivo o seu papel expansional. Isso aqui é importante a gente frisar, porque uma das ordens de Cristo, quando coloca o seu colegiado apostólico para ir pregar a sua palavra, essa é a visão da igreja, a visão expansional, espalhar. E aonde ela está localizada, ela precisa literalmente representar com toda a propriedade a essência de Cristo, a natureza de Cristo, ok? Ela precisa mostrar-se como corpo de Cristo, literalmente. Isso é muito bom, tá? Aí nós temos aí então os objetivos depois dessa prévia, né? O primeiro deles, destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida, olha que coisa linda, né? E conduzida pelo Espírito Santo. Conscientizar, aprender, destacar, tudo isso a gente vai ver aqui dentro. Na segunda, apresentar os aspectos naturais visíveis e invisíveis da igreja. E terceiro, elencar a unidade da igreja. Elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela sua identidade cristã ao mundo. Pois bem, e aí automaticamente, dentro dessas apresentações prévias, a gente vai para dentro da nossa introdução. Bom, aqui na introdução da lição, né? Mais uma vez, introdução da lição agora, né? Eu estava falando da introdução do plano, agora a introdução da lição. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que é em sua essência. O que define uma igreja genuína cristã. Tá? Tudo isso a gente vai ver. Essência, o que define, tá? E as características que ela tem como igreja de Cristo são os assuntos a serem abordados. Ok? Dentro dessa introdução, o autor coloca também para a gente perceber que essa igreja ela está fundamentada na palavra de Deus. E por estar fundamentada na palavra de Deus, automaticamente ela se torna corpo onde Cristo é o cabeça. Bom, aí temos aí o primeiro ponto, né, o primeiro tópico da lição, a natureza da igreja e sua dimensão confessional. Dentro desse ponto aqui, ponto de número 1, ele fala que está fundamentada na palavra. Fundamentada na palavra. Qual é a base da igreja? É a palavra. Qual é a alicerce da igreja? É a palavra. A igreja está centrada na palavra de Deus. O fundamento da igreja é a palavra de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Não dá para fundar uma igreja sem isso aqui. Não dá para dizer que é igreja sem a palavra de Deus. Automaticamente não é igreja, é qualquer outra coisa, mas não é igreja. Então a igreja está fundamentada na palavra de Deus. E vamos melhorar. Quem é a palavra de Deus hoje? Cristo. Cristo, ele se declarou literalmente como a verdade que liberta. João 14,6. Ele declara ser o caminho, ser a verdade, literalmente, que leva ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus diz isso, né? E se a igreja está fundamentada na palavra, obviamente a igreja está fundamentada no Cristo. Calma aí, como que isso pode ser? Jesus Cristo disse para Pedro o seguinte, quando Pedro indaga sobre quem eles dizem que... Na verdade, quando Jesus pergunta para Pedro, quem o povo diz que eu sou? Aí Pedro vai e responde para ele. Quando Pedro responde, automaticamente Jesus já diz o seguinte, olha só, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse versículo aqui é muito importante, ou essa fala de Jesus é muito importante, porque alguns pegam essa fala e dizem que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Não, Pedro não é a pedra fundamental da igreja. Se Pedro fosse a pedra fundamental da igreja, a igreja já tinha caído, já tinha ruído. Porque dentro da Bíblia a gente vai perceber que esse mesmo Pedro teve falha, teve problema, teve dificuldade. Ele se permitiu ser usado pelo inimigo para falar com Jesus. Então, perceba,
Claro, a gente sabe que o som muda, mas Jesus não estava falando de Pedro, ele estava falando dele. Você é Pedro. Né? Eu até falei isso numa outra lição, porque a expressão Pedro vem de Petros. Petros é pedra pequena, fragmento de pedra. Em contrapartida, Jesus não está pegando um fragmento e dizendo que esse fragmento é literalmente a igreja. Não pode. Ele está dizendo dele. Né? A expressiva grega para Cristo automaticamente se colocar como evidência é Petra. Petra automaticamente declara uma rocha grande, firme e inabalável. Veja que Jesus está dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta pedra, rocha grande, firme e inabalável. Ele está firmando a sua igreja, ele está colocando as bases da sua igreja. Mais tarde, ele mesmo declara que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre essa igreja. Agora eu te pergunto, por que não vai? Porque ela está fundamentada, está alicerçada, está baseada literalmente no Cristo, e esse Cristo é a palavra. Ok? Então vamos lá. Habitada pelo Espírito Santo. Bom, em Atos dos Apóstolos a gente vê o Espírito Santo descendo de forma linda, extraordinária, magnânima sobre a igreja. Foi uma promessa feita pelo profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28. Essa promessa, foi ratificada por João quando estava batizando no Rio Jordão, e disse que após ele viria um que ele não seria digno nem de desatar as suas sandálias, e este batizaria a igreja com o Espírito Santo e com fogo. Claro que João está falando de Jesus Cristo, lá em Mateus 3,11 e diante. Ele está falando de Jesus Cristo. E obviamente esse mesmo Cristo, ele vai declarar com toda a propriedade que convinha que ele fosse para que o Espírito Santo pudesse vir. Ou seja, enquanto ele não fosse, o Espírito não viria. E quando ele diz que vai, o Espírito vem. Então, em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce e o Espírito Santo habita sobre a igreja. Isso aqui revela para a gente um segredo muito interessante, porque lá no Antigo Testamento eu vejo uma passagem onde um auxiliar do profeta Elias, que era Eliseu, que na verdade quando Elias, ele sabe que vai ser elevado aos céus, ele pergunta para Eliseu o que Eliseu quisesse. Ele pergunta para Eliseu o que Eliseu queria. Ele manda Eliseu pedir. Eliseu vai dizer para ele o seguinte: eu quero porção dobrada do Espírito que é em ti. Veja bem, aí ele vai até dizer para ele: se você me ver quando eu estiver subindo, então automaticamente você vai receber. Perceba que ele pediu porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Tá? Aí a gente vê alguns irmãos, nos tempos atuais, dizer assim: Senhor, me dá porção dobrada. Não peça isso não, querido. Até porque você já tem o Espírito Santo automaticamente sobre a sua vida. O Espírito Santo habita na igreja, ele está sobre a igreja. Tá? Então automaticamente nós já temos essa porção dobrada, o Espírito está conosco. Tá? Existe, claro, momentos de fraquezas espirituais que a gente precisa orar para se fortalecer. A igreja, quando passa por adversidades, por enfrentamentos, ela acaba às vezes enfraquecendo. Não digo a igreja, digo as pessoas, acabam enfraquecendo na fé e precisam serem renovados. Isso aconteceu com a igreja primitiva, quando no fogo acirrado das perseguições tiveram que se enclausular dentro de suas casas, porque a coisa estava tensa, mas dentro de suas casas eles estavam orando, pedindo para que o Senhor lhes desse novamente o renovo espiritual, o poder novamente, para que eles pudessem sair a campo e continuar pregando, continuar falando, continuar anunciando, continuar fazendo milagres, continuar fazendo curas, continuar manifestando o poder de Deus. Coisa linda. Mas por que tudo isso? Porque o Espírito Santo habita sobre a igreja. É Ele quem renova as forças da igreja, é Ele quem capacita a igreja, é Ele quem trabalha na igreja, é Ele quem evidencia a essência dessa igreja com toda a propriedade. Então, ela é habitada pelo Espírito Santo. E 3, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Claro, eu acho que eu não preciso nem olhar mais o assunto da pauta do autor para dizer isso aqui, tá? Com toda a propriedade. Olha o que ele diz: quem faz parte da igreja anda no Espírito. Tá? Bom, o Espírito de Deus produz nessa pessoa a certeza da salvação. Ele produz a certeza da salvação. O Espírito, ele regenera o cristão. O Espírito dirige o cristão. Tá? Nos momentos de fracasso do cristão, o Espírito Santo está lá para fortalecê-lo. Por isso que ele literalmente domina a esfera
esfera da igreja. Viu a descrição? Ele quem domina a esfera da igreja, porque ele habita na esfera da igreja. E como aquele que habita na esfera da igreja, o que ele faz? Ele capacita a igreja. Tá? Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Pega a visão. E aí fechou o pacote. O próximo tópico, número 2, vai falar sobre a natureza então. No primeiro nós vimos aqui então a natureza da igreja em sua dimensão confessional. Pega isso. Muito importante essa pauta. Você não pode deixá-la de fora. Mas a segunda vai falar sobre a natureza da igreja. Tá? Nas suas dimensões local e universal, local e a nível de mundo geral. Extraordinário, né? Local e visível. Olha que coisa aqui, é o primeiro ponto de abordagem da pauta que ele coloca para a gente. Ele diz aqui, biblicamente, tá? Podemos falar, biblicamente podemos dizer, podemos afirmar, tá, que a igreja literalmente em sua relação, tá, dimensional, ela é, aí ele botou uma palavra aqui, né, espacial, o negócio virou até celeste, calma aí, vamos lá. Eu eliminaria essa palavra espacial, né? Porque nós não estamos no espaço, mas vamos lá. Biblicamente falando, podemos falar que a igreja em sua relação dimensional, tá? Ela é especial, fica mais bonito, né? Ela é especial, ela é simplesmente fenomenal, ok? Muito bem, mas aí você pode ficar à vontade, cara, se você querer usar o espacial e tiver assunto para falar sobre isso, você fica à vontade, não vai ser eu que vou falar. Mas vamos lá. Ela pode ser vista e sentida. Ela pode ser vista e sentida. Na verdade, ela tem que ser vista e tem que ser sentida literalmente. As pessoas precisam notar. Se eu estou falando da igreja local, se eu estou falando da igreja visível, ela precisa ser vista, ela precisa ser sentida, ela precisa ser tocada. Ela precisa literalmente ser vista. Ok? Por quê? Porque nós estamos falando da igreja local e visível. Quando a igreja local é aquela que é estabelecida no local. Tá? Agora, quando vai para essa dimensão de universal, ela não é localizada no lugar, ela é localizada no mundo, a nível geral. Tá bom? Então vamos lá. Assim, ele diz aqui o seguinte: os apóstolos, tá, escrevendo suas cartas a determinadas igrejas. Bom, aqui, deixa eu só pegar o assunto. Quando ele fala da igreja local, igreja visível, ele vai dizer que ele vê aqui, e a gente vê isso na Bíblia, os apóstolos escrevendo cartas, sim. O apóstolo Paulo escreve cartas para muitas das igrejas que ele fundou, não só ele, mas outros. Automaticamente, essa é a realidade da localidade visível da igreja, ok? Muito bem. Isso aqui é um assunto muito bom, você pode até ficar vários locais no Novo Testamento. Quando alcunha o livro de Atos, por exemplo, você vai ver as viagens missionárias de Paulo por diversas regiões, diversos locais, e nesses locais onde Paulo passou, como Capadócia, Ásia, Bitínia, Frígia, Panfilha e tantos outros lugares, né, haviam ali estabelecida por Paulo igrejas locais, igrejas visíveis. E o que me chama mais a atenção é que esse Paulo e Barnabé na primeira viagem estão indo fazer a obra do Senhor por determinação daqueles que o havia separado para isso. Quem? Aquele que habita na igreja. Quem é aquele que habita na igreja? O Espírito Santo. Ah, que coisa tremenda, né? Bom, e aí, automaticamente, essa pauta aqui, ela é riquíssima, né? E aqui o autor já traz, inclusive, a origem da palavra eclésia, literalmente, né? Eclesiologia é o estudo sobre a igreja, literalmente, mas eclésia é a igreja. E, por sua vez, a palavra eclésia, tá? O significado mais comum e prático para essa palavra é chamados de dentro para fora. Coisa linda demais isso aqui, né? Muito bem, vamos lá. O ponto 2, a particularidade da igreja. Coisa tremenda, né? A particularidade
das igrejas locais. Ele coloca aqui, olha só, das igrejas locais. Bom, quando a gente chega dentro do livro de Apocalipse, por exemplo, não está aqui na pauta do autor, mas quando a gente chega lá, a gente se depara com um hall de 7 igrejas, chamadas de as 7 igrejas da Ásia. Dentro de um contexto histórico, né, você vai abordando aqui os assuntos, estudando sobre elas, você acaba que não havia uma distância muito gigante entre elas. A mais distante dessas igrejas pautava-se a 90 quilômetros, era mais distante. Mas, em contrapartida, as demais elas eram praticamente circunvizinhas, né? Isso acabava facilitando, como hoje, por exemplo, precisasse fazer uma visita, isso acabava facilitando essa possibilidade. Bom, não estou dizendo que eles faziam isso, né? Mas isso acabava facilitando. Essas igrejas eram locais. E o que me chama mais atenção também aqui dentro, quando a gente estuda sobre as 7 igrejas, é que dentro da localidade da Ásia havia muitas outras igrejas. Obviamente o Senhor escolheu 7 para usá-las como exemplo e como modelo. Eu não vou falar sobre isso porque é um assunto muito bonito e eu particularmente gosto de falar sobre as 7 igrejas. Eu apenas coloquei-las aqui para validar essa particularidade, porque quando você olha para dentro dessas 7 igrejas, você vê literalmente essa particularidade em cada uma delas. Literalmente em cada uma delas. Principalmente as duas últimas, que é Filadélfia e Laodiceia. A particularidade dessas duas igrejas é assustadora. Uma é fervorosa, tem pouca força, mas está guardando a palavra, está perseverando na palavra, está se mantendo fiel no fogo acirrado das perseguições. Em contrapartida, a outra é aquela que, por não ser nem quente, nem fria, morna, automaticamente se torna direito do povo, onde o povo manda, onde o povo faz o que quer, onde as pessoas fazem o que querem. Automaticamente é uma igreja onde o líder não tem autoridade, é uma igreja onde o Espírito Santo não está atuando, e nessa igreja Deus não está dentro, Deus está fora, mas a sua misericórdia é tão grande que ele está batendo, pedindo para entrar. Se alguém abrir, ele entra. Se entrar, ele senta, ele ceia com ele. Pois é, então essa referência aqui mostra muita particularidade, sim. Mas o autor coloca isso aqui e você fique à vontade para esmiuçar o assunto, ok? Bom, e aí a gente sai e vai para o terceiro ponto aqui, tá? Igreja universal e invisível, tá? Universal e invisível. Aqui ele vai falar sobre o aspecto universal da igreja a nível de mundo, e automaticamente nesse aspecto aqui ela se torna invisível, tá? Porque como corpo visível e local ela é vista e tocada, mas como corpo invisível, tá? Universal, ela está em todas as partes do mundo, em todos os lugares, não tem como tocar, é invisível. Tá bom? Mas vamos lá, assim como a igreja existe em sua dimensão local, também existe na sua dimensão universal. Somos conscientes, diz o autor, tá, da existência da igreja local, pois fazemos parte dela. Sim, somos conscientes da igreja local porque fazemos parte de fazemos parte dessa igreja local, ok? Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do seu aspecto invisível e universal. Sim, às vezes, por sermos tão naturais, tão materialistas que somos, e nos apegamos às coisas naturais, é difícil perceber esse aspecto universal e esse aspecto invisível da igreja. Veja bem, como é que eu percebo esse aspecto invisível? Quando eu vejo um Paulo escrevendo, dizendo que nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. Olha que coisa tremenda. E automaticamente aqui eu já vejo essa invisibilidade da igreja e vejo essa universalidade da igreja. Porque nesse corpo, independente da raça, da cor, tá, é uma igreja composta por povos adjacentes dos 4 cantos da terra. Brancos, negros, asiáticos, magros, altos, olhos azuis, claros, negros, cabelos pretos, amarelos, enfim, de todas as cores, raças e etnias, compondo a igreja universal, invisível
nos quatro cantos da terra. A igreja que vai ser arrebatada a qualquer momento. A igreja que vai ser tirada da terra a qualquer momento. Alguém certa feita até parafraseou: a igreja, ela é morena. Bom, não vou entrar dentro desse mérito aqui, porque automaticamente ela é queimada com o sol da justiça. É alguém viajando, obviamente que sim, mas fica até bonitinho, né? Mas independente disso, a igreja, ela é literalmente, tá, universal e invisível. Essa pauta, ela está muito boa, então você fica à vontade para esmiuçar, mas eu não vou falar mais sobre isso. A gente vai então para o tópico de número 3, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una, o primeiro ponto, a igreja é una, olha só, una. Isso aqui é muito importante, a igreja é una. Tá? Na descrição da leitura diária, tá? Nós vimos está lá na última descrição, a igreja em busca da unidade. Olha só, quando ele coloca isso aqui, né, automaticamente ele falou também sobre essa questão no seu plano de aula, sobre a unidade da igreja. A igreja é única. Mas vamos ver o que ele fala mais aqui dentro. Bom, aí ele coloca pra gente, isso significa que a igreja é indivisível. Indivisível. Olha só, essa palavra aqui, ela é importante, né? Se ela é indivisível, então automaticamente ela não pode ser dividida. Se ela não pode ser dividida, a igreja que se encontra nesse rol de divisão está fora do padrão, está fora do contexto igreja, está fora do contexto essência. Infelizmente, existem muitos segmentos ditos cristãos que na verdade não são, tá? Mas, independente disso, igreja entre si dividida, a Bíblia é muito clara, que reino dividido não subsiste, tá? Não adianta, a igreja dividida não vence. Enquanto houver divisão, dá problema. A gente vê isso no próprio papel, exemplo, modelo da nação israelita, né? Enquanto estavam divididos, Reino Sul e Reino Norte, viviam em pé de guerra, viviam em conflitos, viviam na tentativa da supremacia. Havia até o desejo de um suplantar o outro. Pois é. Então, automaticamente, a gente vê dentro desse exemplo clássico que o fator divisão acabou levando o povo, tanto o sul quanto o norte, para dentro das terras caldeias. Primeiro os assírios levam Israel, depois Babilônia leva Judá. Por que isso acontece? Acontece justamente porque a intenção de Deus, está escrito lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, muito bonito esse capítulo, com toda a propriedade. A intenção de Deus era fazer com que lá dentro do cativeiro eles voltassem a se unir novamente, quebrassem essa barreira divisória, eliminassem esse espírito de divisão e pudessem voltar para casa um povo unido, sólido. E isso acontece. Eles voltam literalmente com um novo pensamento, com uma nova dimensão sobre Deus, literalmente. Temos aí 3 protagonistas, que acabaram aí fazendo papéis importantes na junção dessa igreja, desse povo no Antigo Testamento, que foi Zorobabel, Esdras e Neemias. Ok? Mas isso é apenas para ilustrar e mostrar, claro, que reino dividido não vence, não tem futuro. Tá? Então não pode haver divisão no corpo de Cristo. Tá? Reino dividido não subsistirá, Jesus disse em Mateus 12, 25. Tá? Bom, quem é que tenta colocar esse espírito de divisão dentro da igreja? O próprio capeta, o cão, né? Ele tenta soprar aqui, soprar ali, um probleminha aqui, um probleminha ali, e quando vê o negócio, ele tenta fazer isso. Mas Jesus deixou uma promessa: as portas do inferno não prevalecem. Pois é. E uma outra coisa interessante que a gente precisa observar é que quando essas coisas começarem a acontecer, é necessário que alguém se desperte, acorde, comece a orar, comece a clamar. Pois é. Então, tudo tem o seu objetivo. Tá bom? Então, partidarismo, senhores, divisão, não pode haver na igreja de Cristo.
porque a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode estar dividido, não existe isso. O corpo de Cristo é dividido. O sangue de Jesus tem poder, não pode, está errado. Ok? Muito bem, terceiro aí, diversidade na unidade. Opa, o 2, né, eu esqueci, unidade da igreja. Bom, unidade é isso aqui que eu já falei, não tem jeito. O 3, vamos lá. Diversidade na unidade. Diversidade na unidade. Isso aqui merece um pouco da atenção. Diversidade. Eu acabei de falar aqui, né? Crentes dos 4 cantos da terra. Uma diversidade. Costumes, cultura, tudo diferente. Né? E isso aqui é importante a gente também até frisar, porque no campo missionário, quando o missionário brasileiro sai e vai para terras estranhas, ele precisa aprender a cultura. Tá? E detalhe, não pode invadir assim não, tem que chegar lá e deixar o Espírito Santo trabalhar, ok? Então, é uma igreja diversificada assim. Temos uma igreja que é branca, temos uma igreja que é negra, temos uma igreja que é asiática, temos uma igreja que é lá não sei de onde, enfim, são várias igrejas. E no arrebatamento de Cristo, todas elas serão conduzidas aos céus. Tá bom? Bom, isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade de seus discípulos, ok? A unidade da igreja em essência, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e automaticamente Jesus Cristo deixou isso aqui muito claro, né? Assim como eu e o Pai somos um, a intenção é que nós com Cristo venhamos ser um, obviamente nos tornando um com Cristo, totalmente nos tornamos um com Deus e com o Espírito Santo. Primeiro porque o Espírito Santo é quem domina a esfera da igreja. Então precisamos estar ligados a Ele o tempo todo, não tem jeito. Necessitamos da sua ação, necessitamos da sua graça, necessitamos do seu favor, necessitamos da operosidade do Espírito Santo. Amém? Pegou? Pois é. Bom, enfim, para a gente fechar o pacote, eu falei o que significa a palavra eclésia, né? Bom, chamados de dentro para fora, além dos outros significados que pode ser união, congregação, tá? Assembleia, enfim. Tudo isso está relacionado à palavra eclésia. Mas vamos lá para a gente fechar o pacote. Não vou entrar, eu disse que era apenas uma apresentação prévia. Quando a gente chega aqui na conclusão, o autor coloca para a gente aí dizendo que estamos chegando no final da lição. Eu espero que essa pequena apresentação prévia aqui possa servir aí de ajuda para aqueles que estarão aqui entrando no nosso canal. Ok? Vamos lá. A natureza da igreja, tudo isso a gente viu, a igreja visível e invisível, falamos sobre isso. A igreja local e a igreja universal são assuntos pautados dentro da lição. Importante, tá? Somos membros de uma igreja local e precisamos, mesmo membro de uma igreja local, perceber a invisibilidade da igreja quando se trata de corpo de Cristo e Cristo sendo cabeça. Falou? Espero que essa prévia sirva aí de ajuda, de enlevo e que Deus abençoe. Até a próxima, pastor José Francisco, J. Silva, canal pessoal, canal pastor J. Silva. Maravilha.